Concelho de Estarreja, região centro, distrito de Aveiro, com uma população de quase 27 mil habitantes, é o terceiro concelho da região com maior decréscimo populacional e o quinto mais envelhecido. O aumento do valor das rendas, aliado à pouca oferta de habitação, tem contribuído para a perda de população. A agricultura tem um peso significativo na economia local, mas a indústria é o setor com maior índice de empregabilidade. Estarreja tem quase 3 mil empresas. O setor empresarial dá emprego a cerca de 10 mil pessoas. O ganho médio mensal do trabalhador por conta de outrem está acima da média nacional. Ainda assim, a discrepância salarial entre homens e mulheres é considerável, mais de 400 euros de diferença. A empresa química Bondalti tem um projeto para a instalação de baterias em Estarreja, aproveitando os excedentes da produção fotovoltaica local. É um dos projetos de maior escala em Portugal, no domínio do armazenamento com baterias, um investimento que ascende a algumas centenas de milhões de euros e que promete criar no concelho dezenas de postos de trabalho. O tema esse está em discussão, mas tem parecer favorável do atual executivo. Olá, bem-vindos ao debate de Estarreja no distrito de Aveiro. Nos próximos minutos vamos conhecer este concelho, os obstáculos, as dificuldades ao seu desenvolvimento, mas também as oportunidades e, sobretudo, as propostas concretas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Estarreja. Convidámos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. CDU e Partido Socialista não estão presentes. São minhas convidadas Isabel Simões Pinto, candidata da coligação PSD-CDS-PP, e Marisa Macedo, independente do movimento Estarreja Forte. Começo por si. Isabel é atual Presidente da Câmara, recentemente, este mês assumiu essa função devido ao facto do atual autarca ter ido para Bruxelas assumir outras funções. É um projeto de continuidade? É a manutenção desse projeto ou vai trazer alguma coisa nova para Estarreja? Sem dúvida que vou trazer alguma coisa nova para Estarreja. Mas começo por cumprimentar a doutora Marisa Macedo, aqui presente, felicitar o canal Conta Lá por esta iniciativa e, enfim, lamentar que os demais candidatos não estejam aqui presentes para podermos, de facto, esclarecer e debater as ideias das diferentes candidaturas para poder esclarecer os nossos municípios. Mas com certeza que o facto de eu ter assumido agora a presidência da Câmara, desde o dia 1 de setembro, pelo facto do anterior presidente ter renunciado ao mandato e assumido outras funções em Bruxelas, é efetivamente uma antecipação daquilo que eu espero e confio que o povo e os nossos municípios confirmem no dia 12 de setembro. Sou corresponsável por uma equipa de trabalho de 12 anos, mas com certeza que temos ideias novas, vontades novas e, acima de tudo, uma forma de liderança diferente e diferenciadora que vai, com certeza, trazer um futuro risonho para Estarreja. Marisa, não teme que com a sua candidatura e este movimento independente divida o eleitorado e possa beneficiar a coligação que há tantos anos lidera a Câmara de Estarreja? Antes de mais, agradecer o convite, cumprimentar a doutora Isabel Simões Pinto. Não temo isso, porque nós estamos aqui as duas e eu acho sinceramente que o combate em Estarreja vai ser entre nós as duas. Portanto, toda a gente poderia estar aqui, com certeza que foram convidados pelo vosso canal, mas somos nós que estamos. E, portanto, entre nós as duas, com certeza as pessoas vão conseguir escolher aquilo que é o futuro para Estarreja. Vão escolher, com certeza, entre a doutora Isabel Simões Pinto, que é corresponsável por aquilo que acontece em Estarreja há 24 anos, que é o tempo em que a coligação está à frente dos destinos, sendo que a doutora Isabel está lá há 12, pelo menos, e eu, que nunca tive a oportunidade de liderar Estarreja.
e de pôr aquilo que venho apregoando ao longo do tempo, porque já na política também há muito tempo, nunca tive a oportunidade de fazer. Portanto, agora acho que este debate é bem demonstrativo do que está a acontecer em Estarreja. É entre a doutora Isabel, da coligação, e eu, do movimento Estarreja Forte. E este movimento independente, Estarreja Forte, o que é que traz de novo, de mudança, de ruptura, se quisermos, com este passado já de 2 décadas de liderança da Câmara? Qual é a área prioritária numa intervenção, caso seja vencedora nos próximos 4 anos? Nós temos várias áreas prioritárias, porque o que acontece em Estarreja neste momento é que tudo se foca em festas. A Câmara Municipal de Estarreja é o género de uma organização das festas e, portanto, o nosso projeto para Estarreja, estamos aqui porque entendemos que tem que haver festas, mas temos que tratar de tudo o resto, desde o investimento, desde a saúde, desde a educação, desde o espaço urbano que está extremamente degradado, isso é óbvio, toda a gente vê, basta andar na estrada. Felizmente agora estão a alcatroar, a poucos dias das eleições, a Estrada Nacional 109, ótimo, porque também tinham que fazer alguma coisa em 4 anos, mas o nosso projeto é um projeto para Estarreja crescer forte, tal como diz o slogan, é Estarreja Forte. É mesmo isso, é tornar Estarreja forte, porque nós estamos a ser absolutamente ultrapassados por todos os municípios vizinhos. Nós temos uma localização privilegiada, nós não somos do interior, nós temos uma capacidade de crescimento imensa, há uma série de coisas que estão à nossa frente que nós podemos fazer, é preciso ter vontade de dedicarmos a elas com coragem, com determinação, livre de interesses. Uma lista independente tem essa coisa maravilhosa, que é, nós não temos que fazer listas com base nos interesses de um e do outro, nós não temos que estar a fazer programas com base noutras coisas que não sejam o interesse público de Estarreja. É isso que eu vou fazer. Isso é uma tremenda inovação nestes 24 anos. Na sua candidatura diz que quer consolidar a imagem externa de um município moderno e apelativo. A questão da fixação de população em Estarreja, dar condições às pessoas para poderem trabalhar e viver em Estarreja é uma prioridade? Com certeza que sim. Mas permita-me só, vou responder à sua questão, mas permita-me só esclarecer que efetivamente eu, enquanto vereadora, exerço funções há 8 anos, agora há uma semana Presidente de Câmara, e esta narrativa de que em Estarreja é só festas, efetivamente não é assim. O investimento que o município tem feito na dinamização de grandes eventos culturais, que é entendido pela nossa oposição e particularmente pela doutora Marisa Macedo como sendo um desperdício, um despesismo, nós entendemos como um investimento nas pessoas, na economia local, nas nossas associações que tanto dão à nossa comunidade e por isso temos que qualificar e elevar a qualidade dos nossos eventos e como tal temos que investir para que Estarreja se posicione efetivamente como um concelho de referência a diversos níveis. Por outro lado, nós, felizmente, e como disse muito bem, nós temos uma excelente localização estratégica, com vias de comunicação ímpares, quer em termos de ferrovia, quer em termos de autoestradas, e conseguimos atrair efetivamente muito investimento. Muitas empresas, muitas indústrias, temos um cluster de indústria química que muitas vezes é diabolizado e que tem que ser também valorizado, sem prejuízo de devermos exigir às empresas boas práticas ambientais, porque efetivamente se não fosse a indústria química que está instalada há mais de meio século em Estarreja, Estarreja não era com certeza aquilo que é hoje. Tem contribuído muito para a qualidade de vida das pessoas, para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social e, portanto, é importante acompanhar, exigir a essas empresas as boas práticas ambientais, mas não podemos diabolizar, porque temos que garantir que elas continuam a contribuir para a nossa economia local, para o bem-estar das pessoas e para a criação de emprego. Mas, além deste cluster,
nós temos um ecoparque empresarial que tem por base no fundo, a atração de indústrias e de empresas com preocupações ambientais, e temos neste momento mais de 50 empresas no nosso ecoparque empresarial que empregam cerca de 2.000 pessoas. E, portanto, não temos tido dificuldade em atrair investimento, investidores, fixar empresas. Temos sim alguma dificuldade, e isto é um problema nacional, transversal, diria eu até europeu, que é a questão da habitação. E, consequentemente, depois temos mais dificuldades em fixar as pessoas. E o que é que nos próximos 4 anos na área da habitação propõe? Muito bem. A candidatura da coligação propõe um programa de habitação, Estarreja Habita. E é um programa que tem que ser pensado a médio e longo prazo. Não pode ser só a 4 anos. A habitação é um problema estrutural que tem que ser pensado de forma integrada e abrangente. E, portanto, aquilo que nós propomos é um conjunto de medidas cujo fim é a construção ou reabilitação ou reabilitação de 500 habitações em Estarreja, disponibilizar 500 fogos em Estarreja. Para isso, nós temos um conjunto de medidas para poder lá chegar. Desde a alteração do nosso PDM, que está desajustado à atual realidade, a alteração também do nosso plano de urbanização da cidade de Estarreja, ajustando a sércia dos nossos edifícios, porque a cidade cresceu e vai crescer, desde a redução da taxa de IMI, o que também nos permite-nos fazermos a redução para a taxa mínima de 0,3%, porque efetivamente temos tido uma gestão financeira responsável da nossa Câmara Municipal e, portanto, agora permite-nos reduzir a taxa de IMI e depois também apostar muito na reabilitação. E não é só a Câmara Municipal que o vai fazer. Estamos a falar de privados, porque as habitações que estão devolutas, e nós temos neste momento identificadas, ou dados de 2022, 1.871 habitações vagas, vazias, e que não estão a ser colocadas, não estão a ser reabilitadas e colocadas no mercado de arrendamento ou de venda. E, portanto, a nossa preocupação vai ser muito apoiar estes proprietários, apoiar em termos técnicos, dar também alguns benefícios fiscais para quem quiser, reabilitar e colocar estas habitações no mercado de arrendamento acessível, porque o nosso foco será não só a habitação social, mas essencialmente as famílias da classe média que têm rendimentos que atualmente, infelizmente, não lhes permite chegar a uma habitação digna e com todas as condições. Portanto, este é o nosso foco. A nossa preocupação é sempre as pessoas e dar qualidade de vida às pessoas. A Marisa diz que a preocupação da habitação é antiga já e que tem feito e tem agido, digamos assim, nesta área já desde há muito tempo. Por exemplo, o exemplo do bairro da Teixugueira, e esse tipo de soluções que são encontradas às vezes de uma forma simples e que impulsionam soluções que parece que estão distantes. Sim. A questão da habitação é uma questão prioritária para a sua candidatura? Absolutamente prioritária. Mas antes de responder a essa questão, eu gostava de lembrar a primeira questão que fez a doutora Isabel Simões Pinto, que foi a dificuldade de fixar pessoas em Estarreja. É uma coisa muito interessante, porque o PSD lidera a Câmara Municipal há 24 anos, a doutora Isabel Simões Pinto está na Câmara há 12 anos e a doutora Isabel Simões Pinto não mora em Estarreja e não vota em Estarreja. Portanto, tudo aquilo que diz que é fantástico em Estarreja para atrair pessoas, nem a ela convenceu, porque não está lá. E mais outra coisa, que não é só ela. Por exemplo, se vamos ver a lista da coligação para a Assembleia Municipal, o primeiro não vive, não vota em Estarreja, o segundo não vive, não vota em Estarreja, a terceira mora, por acaso, no concelho vizinho, embora tenha mantido a residência em casa dos pais, o quarto não vive, nem vota em Estarreja, o quinto e o sexto vivem e votam em Estarreja, e o sétimo não vive, nem vota em Estarreja. Portanto, das 7 primeiras pessoas na lista da doutora Isabel Simões Pinto,
mais de metade não vive em Estarreja. Portanto, isto é a prova evidente que nem a eles próprios conseguem convencer-se para vir viver em Estarreja. Eu vivo e voto em Estarreja e construí a minha casa lá, e é por isso que sou talvez mais sensível a determinados problemas com que nós nos confrontamos dia a dia. Porque andamos lá, porque, por exemplo, as vias públicas ninguém limpa. Limpa-se uma vez por daqui de vez em quando. Nós entramos em Estarreja pela A1 e pela A29 e aquilo é um matagal, é péssimo. Nós começamos por... Um problema que nós temos é mudar a imagem de Estarreja. Eu acho isso fantástico, mas como? Se calhar começar por limpar as rotundas. Acho que isso é uma coisa boa. E além de outras coisas. Mas queria aqui focar-me noutros aspectos. Por exemplo, a habitação. A habitação social. Em Estarreja nós temos prédios de habitação social, há 12 blocos de habitação social, 4 são da Câmara. 3. São 3 apenas. São 3 da Câmara, Sim. então ainda são menos, pronto. São 12, 3 são da Câmara, os outros são de particulares e da ASA, Associação de Solidariedade Estarrejense. Em 2005, o governo do Dr. Durão Barroso doou sem contrapartidas bairros sociais no país inteiro. E um deles foi de Estarreja. E a Câmara Municipal de Estarreja, que teve oportunidade de ficar com 74 apartamentos de borla, não os quis. Não os quis. Quem os quis foi a ASE, a instituição a que eu pertenço, que fizemos uma candidatura, eu e o Sr. Alberto Vidal, à pressa, para irmos entregar a Coimbra, e o bairro foi-nos entregue a nós. 74 frações autónomas. É muito, pode não ser muito, mas são menos 74 que faltam. E, portanto, essa é aquilo que eu acho que é preciso fazer. Nós estamos numa altura muito complicada da nossa existência coletiva. Nós temos, por exemplo, a França, ainda na semana passada, a alertar os hospitais para uma possível guerra que possa existir agora, para o ano que vem. Portanto, tudo aquilo que nós possamos dizer numa campanha eleitoral está muito condicionado com uma série de coisas. Portanto, isto aqui, o que vai ter que se ver é qual de nós tem mais características, tem mais habilitações, tem mais competências, já fez, o que é que fez, para fazer com que Estarreja cresça. Porque, de facto, isso da habitação, eu acho isso essencial. Mas o programa da habitação, até na altura do Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, já está em vigor há muito tempo. E em Estarreja ainda não está feito nada. Já podia ter aproveitado porque estava lá. Isso não é verdade. Porque estava lá. Não há, doutora Isabel. Inclusivamente, sim, até havia em Salreu terrenos para a habitação social que foram vendidos em Val Castanheiro, em Campinos e no Olho d'Água. E, portanto, está Mas tudo o seu enfoque como é na está. recuperação das casas? O meu enfoque é naquilo que for possível. Eu não vou quantificar, a dizer que são 500 casas, ou que são 100, ou que são 200. É o que for possível, é o máximo que for possível. Porque é isso que nós temos que fazer. Há muitas habitações devolutas. E essas habitações devolutas têm, de facto, têm que ser colocadas no mercado. Custos controlados, com rendas acessíveis, de acordo com o que as famílias possam pagar. Porque, de facto, nós estamos a ter uma redução muito grande de habitantes, porque eles não têm como pagar, para já não há. Não há. Portanto, E o que existe há um é muito desequilíbrio caro. entre a oferta e a procura Muito, no mercado. e os rendimentos das pessoas, porque as pessoas, não é qualquer família que consegue pagar as rendas que neste momento estão a ser praticadas quando existe. Não é? E, portanto, isso é um problema muito grande. Mas a doutora Isabel focou outras coisas. Posso Sim. ir dizendo? A doutora Isabel, por exemplo, começou por falar nas festas e no investimento nas festas. O que a doutora Isabel vê como investimento nas festas, os estarrejenses acham que é um despesismo brutal. Porque nós podemos ter festas. Nós não podemos fazer com que as festas deem prejuízos à ordem do $500 mil só no Carnaval por ano. E, portanto, aí é que está o problema. Porque ninguém está contra as festas. Tem que se fazer de forma a que os prejuízos não sejam estes. O investimento até pode ser. Agora, nós temos que arranjar maneira de atrair mais gente para, por exemplo, para o Carnaval, porque pagam um bilhete, temos que ter mais gente. Não se pode ter 3 dias de Carnaval e um só
desde que esteja sol, em que há a lotação esgotada, não pode ser. Tem que ser os 3 dias, no mínimo. Basta ver, aquilo leva 10 mil pessoas. Eu, quando vejo um jogo, Benfica, Tondela, foi agora há pouco, 60 mil pessoas, então, mas nós não arranjamos 30 mil pessoas para vir lá. Portanto, acha que o investimento supera em muito aquilo que é o retorno para o município? Muitíssimo, muitíssimo. E para os próprios grupos, porque quem ganha dinheiro lá é quem fornece as tendas, as casas de banho e as bancadas. Os grupos, que são a essência do Carnaval de Estarreja, recebem muito menos dinheiro do que as pessoas que fornecem as infraestruturas. Isto não pode ser. Agora, se nós tivéssemos lá uma montanha de gente que até... Mas não, isso não se está a verificar. Quer contrapor? Quero, com certeza. Mas eu depois ainda queria falar da parte dos investimentos. Primeiro, relativamente ao facto de eu não morar em Estarreja. Efetivamente, eu não moro em Estarreja. Circunstâncias da vida fizeram com que eu nasci, cresci em Estarreja, estudei em Coimbra, comecei a trabalhar na Misericórdia, na Santa Casa da Misericórdia de Estarreja, e circunstâncias da vida levaram-me para Amarante, onde trabalhei um ano, e depois para a Albergaria à Velha, que é efetivamente onde eu vou dormir todos os dias. Mas E vota? E voto, com certeza. Em Albergaria à Velha. E eu lamento é que este seja o grande argumento Não é só esse. de que a doutora Marisa pega. Porque eu, apesar de não morar em Estarreja, eu vivo em Estarreja. Eu vivo em Estarreja e para Estarreja. E as pessoas sabem, ao longo destes anos, sabem que eu estive ao lado delas sempre. Não é o facto de eu morar a 15 quilómetros ao lado que fazem com que eu seja menos presente, menos capaz, e as pessoas sabem que assim é. Mas existe, por exemplo, este problema da manutenção do espaço público? Existe, há existe. problemas que têm E que há ser uma coisa tratados. e depois já agora também só dizer que ainda bem que eu não voto em Estarreja, porque senão teria que, ainda bem que eu voto noutro sítio, só se votasse em Estarreja, teria que votar em mim, porque efetivamente os restantes candidatos não me preenchem. Relativamente àquilo que a Câmara Municipal, as pessoas precisam que lhes falem verdade e, com humildade, reconhecer aquilo que foi bem feito e aquilo que não conseguimos fazer. E, efetivamente, nós temos um problema de cuidado do nosso espaço público. E estamos, desde já, a tentar colmatar esse problema. Estamos a falar também não só dos nossos serviços municipais, que muitas vezes não conseguem, por falta de pessoal, que é um drama que nós temos nas câmaras municipais, e só quem é demagógico é que sabe que assim não é. E, portanto, não conseguimos responder tal e qual gostaríamos. Mas é uma alavanca, é aquilo que eu quero imprimir de diferente na minha forma de gerir o município e de estar. É a qualidade de vida das pessoas. E o espaço público é Está muito essencial. relacionado. É essencial. Nós queremos, e isso também vai entroncar com outra medida que nós queremos implementar, que é um plano de mobilidade sustentável e integrada. Nós temos que pensar não só naquilo que é a limpeza urbana, que é essencial, não há dúvida nenhuma, e que falha muitas vezes, mas também pensar na mobilidade das pessoas. A questão do estacionamento, a mobilidade suave, porque nós temos os transportes intermodais, temos que incrementar, não há dúvida nenhuma, que ainda não temos as respostas suficientes para chegar a todas as freguesias, ao polo industrial, nos horários adequados. Mas isso nós também já estamos a trabalhar com a comunidade intermunicipal, porque, como sabemos, é a autoridade de gestão dos transportes, no sentido de ajustar tudo isto. Isto é enfim, uma medida essencial que nós queremos tocar e fazer. Permita-me ir um bocadinho atrás e falar da questão do Carnaval, que
o problema é que o sucesso do modelo que nós implementámos no nosso Carnaval incomoda a doutora Marisa Macedo. Não me incomoda nada. Incomoda. Não me incomoda, não. Incomoda a doutora Marisa Macedo e outras pessoas que gostariam de ser elas a implementar este modelo. E há aqui muita demagogia naquilo que nós acabámos de ouvir da doutora Marisa, porque ela sabe tão bem quanto eu que a lotação do nosso espaço do Carnaval, do nosso teatro a céu aberto, como lhe chamamos, só é possível estar esgotada quando as condições climatéricas assim o permitem. E isso tem acontecido. Quando está bom tempo... Isabel. Tem. Não tem, nem sequer abre metade na sexta-feira. Como é que está? Não vou entrar nessa discussão, porque pois isso não é entra, porque eu desconhecimento vou, da sua parte. Doutora É Isabel, eu vou a desconhecimento tudo total. quanto é do Carnaval, a tudo, desde os desfiles aos 3, às noites, a tudo, e há muito tempo, como sabe, eu fui presidente da Associação do Carnaval de Estarreja, no meu ano trouxemos o Zé Maria, deu em direto na televisão e no fim deu lucro. Portanto, está a falar com alguém que tem, há aqui pergaminhos disso. Um investimento, um retorno que é muito importante falar. Não é só o retorno económico, que ele existe, porque efetivamente no Carnaval de 2024 nós fizemos um investimento de cerca de 500 mil euros. 600 mil, 583, pronto. Nas infraestruturas, que são aquisições de serviços. E isso também é importante que se diga. Nós não damos o dinheiro à empresa A, B ou C, das bancadas, dos palcos, etc. Queremos dar mais dinheiro àquelas pessoas. É o custo que aquelas infraestruturas têm. E, portanto, são concursos públicos internacionais, inclusive, que nos levam a isto. E porquê? Nós quisemos investir naquelas condições para que as pessoas que nos visitam sejam bem acolhidas. E essa é a grande aposta. Por isso é que hoje, ao contrário do que acontecia antes de 2018, nós temos pessoas provenientes de todo o país a ver o nosso Carnaval de Estarreja. Antes disso, o que acontecia era essencialmente pessoas de Estarreja e da nossa região. Portanto, nós estamos a apostar em ampliar o público do nosso Carnaval. E essa será a estratégia para os próximos 4 anos? Essa é a estratégia, obviamente. Permita-me também dizer que o retorno destes 600 mil euros de investimento, para além da receita, e a receita rondou os 200 mil euros... Não foi. Não foi 200 mil. A receita rondou esse valor, mas, para além disso, nós fizemos um estudo público em 2024 e percebemos que o retorno para a economia local superou 1 milhão de euros. E, portanto, 3 milhões, é isto... quando veio à Câmara. O ano passado fizemos o estudo público e esse não engana. Portanto, é 1 milhão de euros de retorno. Portanto, nós entendemos que, efetivamente, estes 600 mil euros que investimos no Carnaval, para além do dinheiro que nós atribuímos aos grupos de Carnaval, porque eles efetivamente são a essência do nosso Carnaval, sem eles não existia, e permita-me também aqui sublinhar, porque eles efetivamente têm acompanhado esta vontade da Câmara Municipal neste novo modelo de gestão, acompanhado no sentido em que estão a elevar a qualidade. E por isso nós também atribuímos e aumentámos o valor atribuído logo em 2018 e em 2024 voltámos a aumentar o valor atribuído em termos de comparticipação aos grupos de Carnaval. E, portanto, eles têm elevado o Carnaval e nós temos, claramente, e orgulho-me muito disso, o melhor espetáculo de Carnaval no nosso país. Estamos de acordo nisso. Temos o melhor espetáculo de Carnaval no nosso país. Isso é verdade. As escolas de samba são muitíssimo superiores a todas as outras. Os grupos apiados também evoluíram bastante. Temos, de facto, um ótimo espetáculo. E aí é que está o ponto. Como é que um espetáculo desta natureza, onde se gasta tanto dinheiro, não atrai pessoas suficientes para conseguir minimizar os custos? Mas o que é que acha que está a falhar? É, por exemplo, a publicitação, digamos assim, as campanhas que podem levar mais longe este espetáculo? Gastam bastante dinheiro nisso. O problema é que não está a dar resultado. Como é que se vê? Olha, basta ver que se as pessoas de fora viessem para o Carnaval, há sítios há estacionamentos. E as pessoas são transportadas desses estacionamentos para o centro num autocarro.
E eu, como moro lá perto, também costumo ver, já agora, os autocarros a chegar. Meia dúzia de pessoas, não pode ser. Eu fico normalmente no mesmo sítio e estão lá sempre os mesmos todos os anos. Portanto, isto que a doutora Isabel está a dizer é uma falácia e é pena que assim seja. Porque quando eu, por exemplo, organizei o Carnaval, no dia em que nós dissemos que o Zé Maria estava lá, eu tinha pelo meu escritório, pelas escadas do meu escritório, filas de gente a comprar. Mas isso, a comprar bilhetes. Mas isso passou, já estamos em 2025. E em 2025 não se consegue perceber como é que os grupos recebem muito menos dinheiro é metade, praticamente metade, daquilo que se gasta nas infraestruturas. E eu acho que ninguém percebe isso, os grupos também não. Porque nós podemos ter um excelente evento sem este prejuízo que as pessoas não entendem que se acumula todos os anos. Nós este ano só não sabemos qual é o prejuízo porque as contas ainda não foram apresentadas, apesar de estarmos em setembro. Portanto, nós queremos continuar, na minha perspectiva, nós queremos continuar com o Carnaval, mas o Carnaval tem que ser feito de maneira que atraia aqui muita gente, que atraia a comunicação social, que seja um evento de referência no país, que movimente toda a gente, que atraia patrocínios, porque não está a atrair nenhum, tem dois. Tem dois mecenas, é diferente de patrocínios. Mecenas, um de 6 mil e outro de 5 mil. Sim. E já agora, o de 5 mil, vamos, então, pelo de 5 mil, que foi o da Bondalti, e vamos lá agora para outras coisas para além do Carnaval, não sei se... Sim, queria-me dizer há pouco, em relação ao investimento e à atração de emprego, queria falar também sobre isso, para acrescentar que... Agora até me lembrei, porque a Bondalti dá 5 mil euros ao Carnaval de Estarreja. 5 mil euros. Vamos aos investimentos em Estarreja. É uma sucessão de falhas ao longo deste tempo todo. Nós temos lá, felizmente, empresas, porque nós temos um parque, o Ecoparque, que começou no tempo do Partido Socialista na Câmara Municipal de Estarreja, com o Dr. Vladimiro, que é o cabeça de lista do meu movimento Estarreja Forte, e que atrai empresas. Não tem atraído, é exatamente aquelas que nos prometem, que as tais que ciclicamente vão trazer muitos milhões e muitas pessoas, muitos empregos. Começou pela IKEA há uns anos atrás, era a fábrica de baterias da Nissan, era a Cinca, era a Ineos. Olha, vou-lhe dar o exemplo. A Cinca. Em 2009, a Câmara Municipal anunciou que a Cinca vinha e ia ter um investimento brutal, 1.300 empregos diretos, etc. 15 anos depois, veio agora à reunião de Câmara, este ano já, que a Cinca desistiu do negócio. Então foi preciso, fez um acordo amigável, que eu acho muito bem que façam um acordo amigável, por um único motivo. É porque em 15 anos a Câmara Municipal de Estarreja não foi capaz de arranjar os terrenos necessários para a Cinca se instalar. Portanto, é evidente que isso não se compreende. Eu sou de direito, eu sei que as coisas demoram muito tempo. Mas as entidades públicas têm recursos que os particulares não têm. E por muito tempo que demore, não demora 15 anos a arranjar os lotes de terrenos para uma empresa se instalar. Não pode. Mas vamos à Ineos. Outra desgraça a nível financeiro que nos aconteceu. A Ineos vinha para Estarreja, certo? A Câmara Municipal de Estarreja e a Bondalti, em 2018, trocaram terrenos, que era para ficar uma parte para a Bondalti e a outra para a Câmara Municipal. Tudo bem, isso. Atribuíram esse valor por metro quadrado 5,5 euros. A Bondalti, no ano seguinte, vende à Ineos por 9,5 euros. Num ano, por metro quadrado, são 4 euros a mais. A Ineos esteve lá, consumiu os nossos recursos, criou expectativas, não havia desistiu do negócio, não há um único contrato, não há indemnização, não há nada. Foi-se embora. O que é que acontece agora? A Câmara Municipal de Estarreja vai comprar os terrenos da Ineos por mais 1 euro do que os tinha trocado anteriormente. Ou seja, desde 2018, 5,5 euros o metro quadrado, a Câmara troca com a Bondalti vende à Ineos por 9,5 euros e agora a Câmara vai comprar aquilo que já foi dela por 10,5 euros. Isto são 325 mil metros quadrados.
Isto dá, e por isso a Câmara, que diz que está com uma capacidade financeira tão boa, o que é certo é que vai contrair um empréstimo de 4,5 milhões para comprar esses terrenos. São 407 mil, quer esclarecer esta mas questão. 325 mil metros quadrados são da Ineos. E, portanto, nós estamos a falar deste tipo, quando se fala de atração de investimentos, temos que ter esta noção do que nos tem acontecido, não é? Bom, começando, efetivamente, têm-nos acontecido algumas situações com algumas empresas de grande dimensão que pretendiam fixar-se e depois acabaram por desistir. Mas também é preciso falar a verdade e esclarecer as pessoas sobre efetivamente aquilo que aconteceu. No caso da Cinca, apesar da Câmara Municipal ainda não ter todos os terrenos para constituir o lote necessário, 15 anos depois, a própria empresa desistiu. Teve uma série de problemas financeiros, ruptura financeira e, portanto, ao longo deste tempo todo, a própria empresa andou a adiar a sua instalação. E, neste momento, nós precisávamos que a empresa também dissesse definitivamente que não se quer instalar para podermos avançar com outras e concluir a constituição do lote e disponibilizar aquele terreno para outras empresas que se querem fixar. Quanto à Ineos, a doutora Marisa sabe tão bem quanto eu e todas as pessoas, obviamente foi um grande... quase que diria ali um desalento enorme, porque a intenção da Ineos se fixar era efetivamente real e estava a acontecer. Em janeiro de 2020, nós assinámos um protocolo e as coisas estavam a acontecer com toda a celeridade. O que acontece, e que toda a gente sabe, é que em março de 2020 tivemos a pandemia. E, portanto, com a pandemia, a própria empresa teve que reequacionar o seu plano de investimentos. E, consequentemente, optou por readaptar uma empresa já existente em França, ao contrário de investir na construção de uma nova empresa, que era o que estava previsto em Estarreja. Infelizmente, e isto foi efetivamente um grande revés, não só para Estarreja, mas para toda a região de Aveiro, porque esta empresa, esta indústria, iria atrair muito mais indústrias à volta e, portanto, foi efetivamente um revés que nós tivemos, mas felizmente nós conseguimos continuar a atrair e a querer que... a sentir que investidores de grande peso querem cá estar. Relativamente à questão do empréstimo e da situação financeira, bom, quem sabe como se gere uma Câmara sabe que nós temos um orçamento com um plano de despesas correntes, despesas de capital, com um conjunto de projetos que têm que ter verbas afetas. E o que aconteceu aqui, porque a nossa capacidade de endividamento é efetivamente muito grande e nós nos últimos, desde 2016, nós basicamente reduzimos a nossa dívida de médio e longo prazo para menos 30%. O que para nós, para além ou apesar do despesismo, nós conseguimos manter as boas contas financeiras, conseguimos manter um equilíbrio orçamental de acordo com aquilo que é determinado pela lei e, portanto, aqui a nossa capacidade de endividamento até é de 9 milhões. E aquilo que nós estamos a fazer neste momento é um empréstimo, já foi aprovado na Câmara, na Assembleia Municipal, com o nosso voto contra. Com certeza, é democracia mesmo assim. Portanto, não, mas convém que se saiba que nós... Certo, a democracia é mesmo assim. E, portanto, é um empréstimo de 4,5 milhões para que nos permita, no imediato, poder adquirir aqueles terrenos. E também, no imediato, poder vendê-los, constituir o lote e vendê-los. Portanto, o retorno vai ser muito maior e rapidamente nós conseguimos saldar a dívida deste empréstimo que agora
estamos a contrair. Isto é uma questão de gestão daquilo que temos ao nosso dispor, dos instrumentos financeiros que temos ao nosso dispor, para melhor servir a nossa comunidade. Não é mais do que isso. Avançando nos temas deste debate, Mas eu tenho que dizer a aqui uma questão da coisinha. saúde é Deixe-me só dizer aqui uma coisinha, que eu já lhe vou dizer da saúde, mas dizer uma coisinha. O rigor das contas. O que as pessoas sabem é que se as minhas contas estão boas, eu não vou pedir dinheiro ao banco. Isso as pessoas sabem. É assim, facílimo de entender. Não é, doutora Isabel. E depois é a história do retorno. A senhora hoje disse que o retorno é de não sei quantos, mas amanhã pode dizer outra coisa qualquer. É a mesma coisa que utiliza em várias alturas, como por exemplo no Carnaval o retorno é de 3 milhões, até podia dizer de 50 milhões. Nós não temos nada que nos diga que é uma coisa ou que é outra e, portanto, qualquer um pode atirar o que lhe apetecer para o ar. Pronto. E, portanto, é evidente que, por exemplo, uma das coisas que se eu for eleita Presidente da Câmara tem que se fazer uma auditoria ao que está a acontecer à Câmara Municipal de Estarreja, porque eu não quero ter nada a ver com a anterior gestão. E, portanto, por uma questão de lisura, até já adianto essa questão. E estava-me a perguntar, a nível de saúde. Sim. Em relação à saúde, a radiografia da saúde no concelho é um setor também que preocupa quem vive em Estarreja e, sobretudo, que influencia também muito quem quer fixar-se no concelho, trabalhando ou não em Estarreja. A questão dos cuidados de saúde. Nos próximos 4 anos, caso seja eleito, o que é que vai mudar e que área vai privilegiar? Deixe-me dizer-lhe uma coisa que isso para mim é muito sensível. Porque eu sou uma beneficiária do Serviço Nacional de Saúde. E eu sou uma fã incondicional do Serviço Nacional de Saúde. Porque quando nós estamos doentes, com doenças graves, é o Serviço Nacional de Saúde que nos acolhe, sem nos perguntar se nós temos seguro, se temos dinheiro para pagar aquilo os tratamentos que precisamos. E os tratamentos que precisamos, quando as coisas são graves, como por exemplo, a oncologia, nós na quimioterapia recebemos, eu pessoalmente recebi, tratamentos, cada um deles eram 15 mil euros. Eu fiz vários. Na imunoterapia, cada um deles são 6 mil euros. Eu fiz vários, eu não tinha dinheiro para isso. E, portanto, quando eu ouço alguém dizer mal do Serviço Nacional de Saúde, eu reajo. E nós temos que acarinhar o Serviço Nacional de Saúde e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para o preservar. É assim que eu o vejo. E houve a transferência de competências para os municípios. E há uma coisa que é terrível para o Serviço Nacional de Saúde, designadamente em Estarreja, que as pessoas me dizem sistematicamente, que é isto não funciona porque eu telefono para o Centro de Saúde e ninguém me atende. Sempre. O Serviço Nacional de Saúde, que é uma criação política, talvez a melhor criação política depois do 25 de Abril, que nos aconteceu neste país, é posto em causa porque os senhores do Centro de Saúde não atendem os telefones. E isto é absolutamente terrível. Portanto, eu tenho uma proposta absolutamente concreta porque, para resolver este no fundo, este o problema assunto do é que, acesso à como saúde. houve a transferência das competências para as câmaras municipais, se eu for eleita, vai haver quem atenda aos telefones no centro de saúde. Porque os assistentes operacionais são da responsabilidade da Câmara Municipal de Estarreja. Portanto, se eu for eleita, vai haver quem atenda nos centros de saúde das pessoas. E, portanto, isso é absolutamente fundamental. Facilitar o acesso à marcação de consultas. Às vezes é uma informação de pouco relevante, mas para a pessoa que está aflita é absolutamente relevante. E, portanto, eu tenho que ajudar a que o Serviço Nacional de Saúde funcione. Ora, se a transferência de competências foi feita para as câmaras municipais, vamos lá aproveitar. O que é que nós temos que fazer? Uma delas é essa. É muito simples, mas ninguém a fez até hoje. É muito simples, mas até hoje não está feita. E se eu ganhar, é isso que eu vou fazer. Em termos de saúde, o setor da saúde, quais são as propostas para os próximos 4 anos? Muito bem. Relativamente à saúde, nós temos efetivamente algumas dificuldades, bastante dificuldades de acesso, particularmente numa das unidades. As unidades de saúde familiar, que é um modelo de gestão diferente da UCSP, que é o Centro de Saúde, vulgo Centro de Saúde,
têm de facto, prestam um serviço mais diferenciado, qualificado e de maior qualidade para os seus utentes. Existe, efetivamente, esta dificuldade, particularmente no Centro de Saúde de Estarreja, do atendimento dos telefones. Mas deixe-me dizer-lhe que, ao contrário daquilo que a doutora Marisa diz, provavelmente por desconhecimento, a transferência de competências... Estou licenciada, pós-graduada, com mestrado em Serviço Nacional de Saúde. Completamente diferente. Ao contrário do que disse, a Câmara Municipal efetivamente recebeu as suas competências na área da saúde em maio de 2024, mas esta área do atendimento ao público, atendimento telefónico, presencial, é da competência das secretárias clínicas. E as secretárias clínicas são da responsabilidade, continuam a ser da responsabilidade do Ministério da Saúde. O que é que nós podemos fazer, e que já estamos também a equacionar, é, em articulação com a Unidade Local de Saúde, mesmo não sendo uma competência da Câmara Municipal, podermos disponibilizar centrais telefónicas que permitam um acesso mais eficaz e eficiente por parte dos utentes. Deixe-me também dizer que neste ano e 4 meses, sensivelmente, que o município assumiu as suas competências, nós recebemos e fomos muito resistentes na assunção das competências na área da saúde, porque é uma área que, e eu também sou defensora do Serviço Nacional de Saúde. Felizmente, quando tive a necessidade de recorrer pessoalmente, sempre fui muito bem tratada e, portanto, acho que nós devemos valorizar todos os profissionais de saúde, seja nos cuidados primários de saúde, seja nos cuidados hospitalares, e não vale a pena, não é por andarmos constantemente a atacar o Serviço Nacional de Saúde que os problemas se resolvem. Portanto, nós fomos resistentes porque, efetivamente, tínhamos consciência que o que íamos receber, em termos de infraestruturas, era pesado para a Câmara Municipal. O envelope financeiro que nos iria ser transferido não era suficiente. Por isso, negociámos e fizemos, efetivamente, ao longo de muito tempo, pressão para que o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde pudesse também, para além das verbas que já estavam consignadas nas várias áreas, desde as viaturas, à gestão e manutenção dos edifícios, pudéssemos ser considerados com verbas para reabilitação de forma mais integral e numa das USFs até nova construção de nova unidade. Estamos a trabalhar nisso. O USF Águas do Gonde, a obra de reabilitação e ampliação vai iniciar em breve, está a ser consignada, vai ser amanhã a consignação. Para além, esta USF tem 2 polos, Avanca e Pardelhó, e, portanto, os 2 vão ser reabilitados de forma a dar melhores condições aos profissionais de saúde e aos seus utentes. O Centro de Saúde de Estarreja também, e a USF de Salreu, o projeto para a nova unidade está a ser trabalhado. Não vai ser neste âmbito do PRR, porque não vamos ter capacidade de execução neste timing, mas estamos certos e convictos, e esse é um dos nossos compromissos, que vamos fazer a nova unidade de saúde familiar de Salreu. Portanto, há aqui um conjunto de coisas, depois coisas muito pequeninas que nós acabámos por fazer em algumas unidades, nomeadamente em Salreu, que foi a instalação de equipamento da AVAC. Ele existia, mas não funcionava há anos e anos e anos. E, portanto, coisas tão simples quanto isso, hoje os utentes e os profissionais de saúde daquela unidade podem exercer as suas funções em condições, quer no inverno, quer no verão, com qualidade. Mais a zona da farmácia, que precisa de ter uma temperatura determinada, específica, não estava a ser cumprido há algum tempo. Agora está. Portanto, são pequenas coisas que o município e os profissionais de saúde e os utentes sabem ver e sabem reconhecer.
1 ano e 4 meses, ainda não tivemos tempo para muito, mas há muita coisa a fazer em Estarreja. Há outro aspecto em Estarreja que é essencial, que não depende só do município, naturalmente, mas nós vamos continuar a exercer a nossa influência junto do Governo, junto da CCDR e da ULS, que é a reabilitação do Hospital de Salreu. O Hospital de Salreu, para nós, é uma marca essencial, um equipamento essencial e que na estratégia da gestão da saúde em termos regionais não pode ficar de fora e não vai ficar de fora porque nós não vamos deixar. É isso também que pensa, Marisa? Eu penso várias coisas daquilo que a doutora Isabel Simões Pinto esteve a dizer. Deixe-me começar pelo início. Há 1 ano e 4 meses que receberam a transferência das competências e ainda não conseguiram resolver o problema dos telefones. Resistiram, disse que resistiu muito a aceitar, porque o envelope financeiro podia não ser o mais adequado. Olha, foi exatamente por isso que não aceitaram dado o bairro da Teixugueira. Eu tenho lá os recortes nos jornais, porque aquilo era dado, os 74 apartamentos, para a habitação social, e, portanto, a Câmara não aceitou porque a expressão era isso vai ser um elefante branco. E, portanto, não aceitaram. E houve quem aceitasse, quem gerisse e quem ainda não fosse à falência 20 anos depois e que tivesse lá as habitações sociais entregues a famílias carenciadas. Portanto, isto aqui vai muito do que é que se quer fazer com as oportunidades que nos surgem. Porque há 1 ano e 4 meses, pelo menos a parte dos telefones, eu acho que já devia estar feito. Parece-me tempo suficiente. E em relação ao hospital? Em relação ao hospital, olha, vamos aqui para mais uma questão, porque eu fui deputada na Assembleia da República e, na altura, consegui que o engenheiro Sócrates alterasse um investimento que era para ser feito no hospital que pertence à Misericórdia, pelo qual todos os meses o Estado paga à Misericórdia uma quantia muito significativa, que alterasse esse investimento para fazer um novo hospital. O novo hospital teve projeto funcional, teve projeto de arquitetura, tudo feito na zona da Teixugueira, onde perto dos bombeiros voluntários de Estarreja. As pessoas sabem exatamente onde está. Quem foi que acabou com isso? Foi o PSD, que resolveu à última da hora mudar, quando já estava tudo pronto, tivemos lá secretário de Estado e tudo a anunciar, a localização para o sítio onde era o aterro, o antigo matadouro. E ao alterar, era preciso construir, fazer tudo de novo. Projetos funcionais, arquitetónicos, isso tudo. Entrou a crise de 2008 e mais ninguém fez nada. E nós ficámos em Estarreja com um hospital dedicado aos cuidados paliativos. Mais nada. Tem lá umas consultas. E isto, para mim, é uma tristeza imensa. Porque nós podíamos ter um novo hospital e não temos. Mas avançando, porque isso já foi em 2008, avançando, às verbas do PRR. As verbas do PRR davam para candidaturas para cuidados das mais diversas valências. Não foram aproveitados. Não foram aproveitados. A Câmara Municipal de Estarreja também tem que ser um impulsionador de vontades privadas, de facilitar e de orientar e de às vezes abrir portas, tudo dentro da legalidade, como é evidente, mas aproveitar os fundos comunitários não foram aproveitados. Neste momento há a ampliação da Unidade de Saúde de Salreu, de Pardilhotes, Estarreja e da Vanca, que têm verbas do PRR, e só há uma, que é a da Vanca, que há projeto, os outros ainda não existem e acaba no próximo ano. Portanto, é bom que as oportunidades surgem e nós temos que as aproveitar. Agora, vir falar do hospital quando ninguém abriu a boca naquela terra, quando nos tiraram as valências que nós tínhamos para fazer uma cirurgia de ambulatório. Era de cair, mas ainda era alguma coisa. Mas, entretanto, a cirurgia de ambulatório do Hospital Visconde Salreu, que era das melhores, foi classificada como das melhores, terminaram com a cirurgia de ambulatório e levaram-na para a Águeda. E estas pessoas que estão na Câmara Municipal de Estarreja não disseram nada. Nada, não protestaram nada, não lutaram nada. Isso a mim aflige-me.
porque eu não sou assim. Estamos a nós entrar podemos agora na perder, reta nós final. podemos perder, mas nós não podemos já ir derrotados. Quer dizer, não é possível. Não disseram nada, tiraram-nos tudo ao ponto de nós agora termos uma unidade de cuidados paliativos. Faz imensa falta. Mas Estarreja merece muito mais que Estamos isso. agora a entrar na reta final, só muito brevemente, temos que avançar no Eu acho tema. que, de facto, às vezes não é preciso falar muito alto para que possamos dizer as coisas e defender os interesses de Estarreja e do município e dos nossos cidadãos. E, efetivamente, nós temos aproveitado essas oportunidades, nós temos nada, feito, doutora Isabel. junto das entidades tem nada. competentes, e porque vai sempre buscar o exemplo da habitação e da Câmara Municipal não ter aceitado não foi o só bairro esse que da eu dei. Tachogueira. Por exemplo. Eu queria só lembrar que atualmente, e nós temos uma estratégia local de habitação que permite, e No que nós papel já tem. usámos, não é no papel, executámos já algumas coisas, nomeadamente a reabilitação dos nossos 3 blocos no bairro da Tachogueira. Permitimos também à Associação Solidariedade Social Estarrejense que integrasse esta estratégia. Desculpe, e isso não é fosse permitir, beneficiário era as regras. e fosse beneficiário Não foram vocês que permitiram, são as regras. da estratégia local e do financiamento. Sim. Até hoje também não houve concurso capacidade, público. Está o não houve concurso público a capacidade da fazer. execução por parte da ASE. Eu sei que isto muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos que acontecessem, mas nós não baixamos os braços, não desistimos, não vamos derrotados para coisa nenhuma. Nós temos aqui 2 minutinhos só para outro tema que eu gostava que fosse abordado, a questão do turismo. Deixe-me só dizer uma coisa. Mas a Câmara Municipal tem dezenas de funcionários a tratar disso e a IAS tem 2. A questão do turismo não é em Estarreja. verdade. Há pouco tempo saiu numa publicação internacional um artigo sobre Estarreja. Sim. Que paraíso referenciava para o férias. município como um destino subestimado em relação ao turismo. É uma área que pretende investir muito brevemente, que estamos mesmo na reta final do nosso debate. Eu acho que o país tem tudo a lucrar com o turismo. Aliás, as nossas contas públicas têm sido equilibradas à conta do turismo. O que eu não acho bem é nós fazermos-nos passar por aquilo que não somos. Porque é uma vergonha. Quer dizer, depois estamos sujeitos, as pessoas não são tolinhas, as pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm redes sociais, as pessoas conhecem a realidade e depois, quando a realidade não bate certo com aquilo que vem nas notícias, é uma chatice muito grande. E, portanto, eu gostaria imenso que esse artigo que saiu no The Times fosse a realidade, mas de facto não é. E é isso que também tem a mesma opinião? Não, eu lamento esta opinião porque, efetivamente, há muito ainda que nós temos para fazer. Mas nós temos um património natural ímpar, um património cultural ímpar. Já muito se fez ao longo destes últimos 12 anos, particularmente, mas não é por acaso que nestes últimos anos nós vimos crescer os nossos alojamentos locais, porque há procura, e se há procura nós temos essa capacidade. E aquilo que eu lamento e que sinto mesmo tristeza de ouvir a doutora Marisa e outras pessoas estarrejenses é a falar mal da sua terra. Nunca me ouviu falar mal da minha terra. Desculpe. Porque nós temos que reconhecer que há muito ainda para fazer. E eu reconheço, há um caminho longo que tem que ser feito. Mas a valorização daquilo que alguém de fora veio ver e conseguiu reconhecer como uma cidade que fica situada estrategicamente para poder visitar outros locais, com Temos mesmo que acabar. um património, um roteiro da arte urbana ímpar, com o nosso Prémio Nobel, Casa Museu Egas Muniz. Está igual a uma série de potencialidades que é preciso aproveitar. O Biorria, exatamente, é preciso aproveitar. Estamos mesmo na reta final. Vou pedir então os 30 segundos para uma declaração final. Marisa, pode iniciar, por favor. Dizer-lhes o seguinte: Estarreja está governada há 24 anos pelo PSD. O slogan da doutora Isabel Simões Pinto, porque já percebemos que as eleições de Estarreja vão ser disputadas entre a doutora Isabel Simões Pinto e a lista independente de Estarreja Forte, que eu encabeço. O slogan da doutora Isabel Simões Pinto é Estarreja com futuro. E agora eu faço um convite às pessoas para perceberem
o que é o futuro da doutora Isabel. É igual ao passado, Acabamos que o vem tempo. de 24 anos aos 8 mais recentes, que é de tal ordem de sucesso que ela própria não vive no Conselho de Estarreja. Bem, é a sua vez. Boa tarde. Tão simples quanto isso. Esta é uma candidatura de coragem, coragem para transformar, assumir o que não está bem feito e transformar com ambição aquilo que é possível inovar de forma a termos Estarreja posicionada a nível nacional. Compromisso com as pessoas, compromisso com quem sabe fazer e compromisso com as instituições. Portanto, acho que é uma candidatura de confiança de quem sabe fazer e, portanto, votem na coligação Estarreja com Futuro, PSD-CDS-PP. Agradeço a presença às minhas convidadas. O futuro de Estarreja vai ser decidido a 12 de outubro, nas próximas eleições autárquicas.